Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre um filme brasileiro que estreou, né, pelo menos quando eu fiz esse vídeo aqui, tá? Que é um filme muito, vamos dizer assim, interessante, um filme muito legal mesmo, tá? Intitulado Um Lobo Entre os Cisnes, tá? Vou ter que dar spoilers aqui sobre esse filme, tá? Eu tenho uma colinha aqui, depois de vez em quando eu vou ficar dando uma olhadinha no vídeo aqui no nome dos atores, dos personagens, coisa e tal, tá? E se você ainda não assistiu o filme, para o vídeo, vai lá assistir o filme, depois volta aqui para ver o nosso vídeo de novo, tá? Porque realmente é um filme que vale muito a pena a gente conversar. Bom, primeira coisa, esse filme ele é baseado numa história real, tá? De um bailarino, tá? O nome dele é, se eu não me engano, tá aqui, deixa eu botar aqui, vem minha colinha aqui. O nome dele é Thiago Soares, tá? Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui. O nome dele é Thiago Soares, tá? E ele é interpretado por um ator chamado Matheus Abreu, tá? E esse filme ele também vai ter, tá? O Dario Grandinetti, né? Aquele grande ator argentino que fez Fale Com Ela, que fez Relatos Selvagens, né? E tem uma atriz portuguesa também muito legal, também chamada Margarida Villanova, tá? Esse filme, né, é dirigido pelo Marcos... Eu vou falar o nome aqui, posso falar errado, mas acho que é Sketchman, tá? E Helena Valvac, tá? Então são esses dois os diretores do filme, tá certo? E do que se trata esse filme? Esse filme ele fala do Thiago Soares, né? Que é um menino de origem humilde, né? Que tem origem em comunidade, vamos dizer assim, tá? Ele mora na casa da tia, esse negócio todo, tá? Ele gosta de dançar muito hip hop, né? Ele fica toda hora dançando hip hop, aquele negócio todo, tá? E ele quer partir para a competição de hip hop, só que o professor de hip hop dele não acha que ele esteja preparado totalmente para fazer aquilo, né? E aí esse professor, né, de hip hop, ele vai indicar, inclusive, que ele faça primeiro, né, uma escola de balé. Olha só que interessante isso, né? E aí vem todo aquele preconceito, eu não sou viado, aquele negócio todo, né, que a gente já sabe como é que é, né? E aí o filme brinca bastante com isso, né? E aí ele começa a fazer essa escola de hip hop, primeiro porque vai ter uma mocinha lá chamada Germana, que é bailarina, né, que ele vai se interessar, né? Isso daí vai ser uma coisa que vai colocar ele dentro da escola, né? O personagem dele era muito namorador, aquele negócio todo, né? E o que acontece também? Era uma coisa que ia dar para ele uma bolsa de estudos onde ele ia ganhar dinheiro com aquilo, né? Então, quer dizer, ele realmente começa a fazer o balé muito mais por essas duas coisas, porque ele acabou arrumando uma namorada lá dentro, né? E segundo, porque aquilo dava dinheiro para ele ficava trabalhando como empacotador em supermercado, e ele queria dançar hip hop, mas o hip hop de repente não daria um futuro para ele tão estruturado quanto o balé daria, né? E parece que o professor de hip hop dele percebeu isso, né? E acabou forçando ele a fazer essa escola de balé, acabou convencendo ele a fazer essa escola de balé. Essa escola de balé tinha uma diretora, né, que é essa atriz portuguesa que eu falei pra vocês, né? E ela começou a perceber que o cara levava jeito pra coisa, né? Até que ela vai entregar ele aos cuidados, né, de um grande bailarino cubano, né, chamado Dino, né, que é interpretado, né, pelo Dario Grandinetti, né, esse ator argentino aí. E o Dino é um cara extremamente rigoroso, né, que vai bater de frente, né, com toda essa malandragem, essa coisa de morro, né, essa coisa de comunidade que o Thiago, né, tinha, né, no final das contas, né? E aí foi um processo muito complicado, né, pro Dino começar a domar, né, esse cara, né, que era de origem de comunidade. Ele entendia, né, o rigor da disciplina, a necessidade de você ter que estudar balé de uma forma muito rigorosa, aquele negócio todo, né? Até porque, né, uma coisa é você dançar hip hop, né? Outra coisa é você dançar balé. O balé é uma coisa muito mais meticulosa, muito mais exigente, que necessita de anos, né, de estudo, né? E o hip hop é uma dança popular, uma dança de rua, coisa e tal, que não é uma coisa que
precisa de tantos anos de estudo assim. E aí a gente vai ver o processo desses dois, né? E isso é que vai ser a parte legal do filme, ver esses dois atores aí, o Matheus Abreu, né, que é esse ator novo, né, e o próprio Thiago, e o próprio Dario Grandinetti atuando juntos, né? Isso vai ser muito legal. Vai ter um problema nessa história toda também, né? Que o Dino, né? Ele acaba sendo acometido pelo vírus do HIV, né? E aí, né? A gente vai vendo o Thiago, né? Crescendo cada vez, enquanto o Thiago vai crescendo cada vez mais, né, o Dino vai começando a definhar com a doença, né, e ele fica tentando esconder aquilo, né, e manter aquela dureza, né, aquela força, aquela persistência dele, mas é claro que uma hora o Thiago vai descobrir que ele tá aidético, né, no caso, né, e aí eu não vou entrar em mais detalhes no filme, senão eu vou dar spoilers do filme de cima a baixo, tá? Então, gente, vale a pena, tá? Um filme que vale muito a pena assistir, tá? Eu gostei bastante desse filme, tá? É um filme que tem muitos lances engraçados, né? Tem muita zoação em vários momentos, né? Dessa situação, né? Vai ter também os momentos de crise também, vai mostrar o que é você ter uma disciplina para você aprender uma coisa, né? São dois personagens muito encantadores, né? E teve uma química perfeita entre os personagens e os atores. Foi um negócio assim sensacional, muito gostoso de se ver mesmo, né? E o fim disso a gente já sabe, né? O Thiago, né, ele acabou se tornando bailarino em Londres, né? Ele venceu o Bolshoi, ele foi a Paris, tirou medalha de prata em Paris, né? Quando ele foi para a primeira competição de balé nele no exterior, depois ele foi medalha de ouro em Bolshoi, né? E depois ele foi chamado para ser bailarino em Londres, né? No caso, né? Então é um filme muito bacana de você ver esse processo de construção de um menino que aparece praticamente de comunidade, de favela, como ele consegue, né? Entrar nesse meio do balé e ele consegue, né, também, né, ter noção de se submeter a essa disciplina rigorosa de estudo, né, de empenho, de dedicação, né, para ele virar um grande bailarino, né. E a cena final do filme é muito legal, né, que aparece o próprio, né, Thiago dançando, né, num dos cenários do filme. Outra coisa que o filme também tem de muito legal é o seguinte, né, que você tem a coisa do hip hop e você tem a coisa do balé, né? E tem uma hora que essas duas coisas meio que se fundem no filme, né? Quando ele anda pelas ruas de Paris, por exemplo, você escuta, entendeu? No fundo musical disso, são músicas clássicas, né? Tocadas em ritmo, né? Muito moderno, como se fossem músicas clássicas tocadas meio que em ritmo de hip hop, mais ou menos assim, como eu posso dizer, né? Um ritmo então de um rockão mais pesado, né? Aí você escuta um Lago dos Cisnes do Tchaikovsky em ritmo mais pesado, esse negócio todo, né? E também tem uma hora do filme que ele vai lá, ele não larga o hip hopzinho dele, né? Mesmo estudando para ser bailarino, ele volta e meia, ele tá lá com os amigos dele do hip hop, né? E ele começa a dançar hip hop colocando os passos de balé dele no meio da música, né? O que provoca um estranhamento inicial nos caras, né? Mas à medida que ele vai transformando aquilo em passos de hip hop, os caras percebem, né, que ele tá ali, né? Realmente misturando essas duas visões de mundo, eles acham um negócio legal pra cacete, né? E o filme tem esses presentes pra gente, né? Que são verdadeiros presentes mesmo, né? Você vê essa mistura de estilos tão diferentes, né? Não vou dizer opostos, né? Mas acima de tudo diferentes, né? Que o filme brinca com isso de uma forma muito legal, de uma forma muito bacana, tá? Então é um filme brasileiro, gente, de mão cheia, assim, tá? Que vocês têm que assistir, tá? É um filme que vocês não vão se arrepender, uma história muito bacana, atores excelentes, tá? O Dario Grandinetti, eu não preciso nem falar, né? De o quão bom, né, ele, né? Se você vê ele em Fale Com Ela, ou você vê ele no próprio Relatos Selvagens, né? É um atorzaço argentino. Todo mundo se lembra de Ricardo Darín, né? Quando a gente fala de cinema argentino, né? E a gente se esquece um pouquinho do Dario Grandinetti, por exemplo, da Mercedes Morán, da Dolores Fonzi, né? Que parece que o cinema argentino é o Ricardo Darín e mais 10, né? Mas não é assim, não. O cinema argentino é muito bom e tem atores excelentes.
e o Dario Grandinetti, que tá nos brindando de vir aqui fazer um filme brasileiro, né? Tomara que o Ricardo Darín faça isso um dia também. A própria Mercedes Moran veio aqui e fez um filme brasileiro com a gente também. A gente espera que haja uma aproximação dessa do cinema brasileiro com o cinema argentino cada vez mais, até porque agora, né, a gente tem o Lula como presidente do Brasil, o Milei como presidente na Argentina, né? Enquanto que o Lula está retomando a cultura aqui do Brasil, o Milei está destruindo a cultura lá completamente, né? Então esse seria um momento assim muito precioso, né, para a Argentina se aproximar mais do Brasil, o cinema argentino se aproximar mais do cinema brasileiro, né, e eles começarem a trabalhar juntos. Eu acho que isso daí traria frutos enormes e sensacionais para os dois cinemas, cara. Realmente é uma coisa que a gente está precisando fazer, a gente realmente precisa, né, culturalmente falando, né, em todos os polos, tá, gente? Politicamente, economicamente, mas culturalmente falando também, tá? Se aproximar mais dos países da América Latina aqui, ou aqui da América do Sul, que parece que a gente, né, simplesmente dá as costas para esse povo todo daqui e fica com os olhos lá para a Europa, para os Estados Unidos, tá? E a gente precisa ter uma presença maior, né, dessa cultura latino-americana aqui com a gente, né? E esse filme trabalha isso muito bem, né? E o resultado foi muito bom, né? E fica essa minha indicação aí pra vocês, não deixem de ver esse filme, tá? Se vocês perderem esse filme, vocês vão estar perdendo um filmaço e vale muito a pena assistir, tá? Um Lobo Entre os Cisnes. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos bater mais papo sobre o filme aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. De onde veio esse dinheiro? Fiz um bico. Pega ladrão! Isso aqui não enche a tua barriga nem por uma semana. Tu não tá precisando de trabalho? É uma ótima oportunidade pra você, cara. E eles pagam bem. Eu não vou fazer balé nem fudendo. Homem que se garante, dança qualquer coisa. Inclusive balé. Eu acho que isso aqui é delicado demais pra mim. Delicado? Balé é tudo menos delicado. Estão botando muita fé em você mesmo pra trazer o Dino Carreira aqui. Você vai ter que dar o sangue. E fazer tudo o que o Dino mandar. Mas tudo o quê? Todo. Eu preciso que você carregue 3 sacos daquele até o topo e de novo. Tudo o que acontece com teu corpo me interessa. Dino, desse jeito você vai matá-lo. Cavalo bravo só fica manso na pancada. E desde quando que homem que é homem dança balé? Meu Deus, tão bem que estão me pagando. Empurra, vem. Você não merece nem tempo. Quando eu subi naquele palco, meu corpo era maior que eu. O pior inimigo mora aí, nessa sua cabeça dura. Você tinha que ter me contado. Tinha o direito de saber. Cada vez que você volar em um palco, eu volaré